Oi, turminha, tudo bom com vocês? Estamos prontos aqui para mais uma aulinha. E para você que está chegando agora, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano. Te convido a se inscrever no canal, assistir as nossas aulas, curtir e compartilhar, tá? Eu falo de compartilhar porque a ideia não é só promover o canal para gerar mais engajamento, não. Eu faço costura, crio peças como arte terapia, porque me ajuda a desestressar, tirar minha ansiedade, melhora aí as minhas crises de pânico. Então eu sei que tem muita gente, né, nos tempos de hoje, passando pela mesma situação. E aí que eu falo pra vocês, de repente compartilhar com alguém que sofre nesses mesmos perrengues que talvez a costura possa ajudá-las, assim como tem ajudado, ok? Então, bora para mais uma aulinha de hoje. Vamos começar. Olha, hoje eu vou fazer um sapatinho bem facilzinho de fazer, super econômico. Um sapatinho de bebê, tamanho P, que é do 0 aos 3 meses. É muito fofinho e ele vai fazer par com esse babadorzinho, tá? Então, o que nós vamos precisar? De 2 tecidos de algodão. Aqui eu estou usando um meio composê, um de bicicletinha e um xadrezinho. Nós vamos precisar, isso aqui é uma manta acrílica super fofinha, que é para dar aí uma maciez, né, pro sapatinho. Vamos precisar um pedacinho de elástico, esse aqui é roliço, mas pode ser o chatinho também, não tem problema. E 2 botõezinhos. É esse o material que a gente vai utilizar para fazer esse sapatinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vai ser passar um zigue-zague ou uma costurinha simples mesmo, não precisa nem ser zigue-zague, bem na beiradinha do tecido. Pra quê? Pra manta não se mexer na hora que a gente for unir a frente do sapatinho com o forro do sapatinho. Aí, depois que a gente passar essa costurinha, que pode ser uma costurinha reta, a gente vai recortar o excesso da manta. Então eu vou passar numa pra vocês verem. E depois a gente vai fazer nas 4 partes que compõem o par de sapatinhos, tá? Então nós vamos aqui e nós vamos passar uma costurinha. Como eu falei, eu vou passar uma costurinha reta mesmo, bem na beiradinha. Olha, o molde e a lista de materiais estão aqui no link abaixo do vídeo, tá? Então aqui nós já passamos o que vai ser o corpinho do sapato, né? A parte de cima do sapatinho. E agora eu vou passar numa solinha. Opa!
Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos tirar esse excesso de manta. Então, ó, a gente vai vir aqui e vai tirar todo o excesso da manta, tendo como base o tecido do sapatinho. A mesma coisa aqui. Nós vamos fazer isso que nós fizemos aqui no outro par. Vamos passar a costurinha para prender a manta. E vamos recortar. Então, eu vou fazer isso e eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, tudo pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o meio, tanto da solinha, quanto da parte de cima do calçado. Nós vamos achar o meio e a gente vai fazer um picotinho. Picotinho que eu dei aqui nem deu pra ver, peraí. Primeiro foi, vamos deixar ali. Bom, o próximo passo, pessoal, nós vamos... Nossa, veio parte demais. Nós vamos unir o forro com a parte que vai ficar sobre o pezinho do bebê. Então, nós vamos colocar aqui, vamos colocar uns alfinetes. Pessoal, só uma coisinha que eu coloquei lá no molde, mas é importante falar para vocês. O sapatinho, vocês têm que cortar espelhado, tá? Porque ele tem lado. Eu fiz um outro sapatinho que tem aqui no canal, aliás, dois. Um deles não tem esse problema, os dois pés são iguais. Mas nesse caso aqui, olha, notem
porque ele tem um desenho diferente. Então, cada um tem que estar para um lado. Não dá para ser os dois iguais, senão não vai ficar legal no pé do bebezinho. Então, na hora de cortar, a gente tem que cortar espelhado, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui, somente. Só que antes de passar a costura, nós vamos pegar um pedacinho do elástico, porque a gente vai ter que passar junto esse elastiquinho que vai prender depois num botãozinho que a gente vai colocar aqui. É um enfeite e vai ajudar também a fechar o sapatinho. Então, a gente vai ter que colocar ele aqui, só que entre os dois tecidos. Então, eu vou cortar 2 pedacinhos iguais. E nós vamos inserir exatamente aqui, ó. É aqui que ele vai. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos prender com um alfinete. Então, aqui e aqui. Tá? A mesma coisa, opa, a mesma coisa aqui. Nós vamos pegar esses, vamos colocar ele aqui. Vem na curvinha. Vem pra cá. E a gente vai colocar um alfinetinho. Então, nós vamos passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou para a máquina, vou passar um para vocês verem. A gente faz o reverso, tá, pessoal? Tanto no começo quanto no fim. Então, aqui a gente tem que ir virando para fazer a curvinha. Aqui nós temos o elástico, então a gente vai fazer com cuidadinho, porque é grosso, né? Vou tirar o alfinete.
o que nós vamos fazer aqui? A gente vai dar um picotinho nas duas curvinhas que nós fizemos, aqui e aqui, aqui e aqui, pra gente desvirar. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Ele vai ficar assim. Só quero mostrar aqui para vocês. Aí a gente acerta bem, tecido com tecido, né? Ó, já tá com carinha de sapato. Que aqui, depois a gente vai colocar o botãozinho, tá? Só que antes, para acabar esse pezinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar direito com direito, aqui ó, e costura com costura, e vamos passar uma costurinha aqui, que é para fechar a parte de cima do sapatinho. Então eu vou colocar um alfinetinho aqui, e a gente vai passar uma costurinha unindo e fechando a parte de cima do nosso sapatinho. Então a gente vem aqui. Vamos tirar todos os agora sim, que a gente vai dar forma aqui. Ó, reparem bem como eu tô fazendo, eu tô unindo tecido com tecido. Eu também coloquei lá no molde, mas volto aqui a repetir. A gente tem que cortar no risco, tá? O molde do sapatinho, a gente corta no risco, não costura no risco. Porque se a gente costurar no risco, a gente pode, na hora de colocar a solinha, a gente pode ter problema de encaixe, porque a gente pode fazer uma costura maior que a outra, e aí não vai encaixar a solinha na... Então aqui a gente vem...
Agora, o que eu sugiro? A gente também passar uma costurinha de segurança na volta inteira, tá? Porque depois a gente vai unir este sapatinho com a solinha. Então, eu sugiro que a gente passe uma costurinha para não ter... para não escapar, tá? Para o acabamento ficar perfeito. Então, eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha na volta inteira. Tirar o alfinete. Pronto. Então, aqui, olha, o que nós fizemos? Prendemos todos os tecidos para que eles não se soltem na hora que a gente for costurar a solinha do sapato. Então, eu vou deixar ele aqui, vou fazer a outra parte e volto com vocês pra gente prosseguir, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Unir a parte de cima com a solinha do sapato. A gente fez a marcação do meio, então a gente vai vir aqui. Esse aqui é o meio, né, onde a gente costurou, que a gente não marcou. A gente vai vir com esta parte. Opa, aqui tá a marcação e aqui tá o meio. A gente vai alfinetar, vai colocar um alfinete aqui. E essa outra parte que a gente fez a marcação com a parte de cá, que a gente também fez a marcação do meio. Também vamos alfinetar. Então, é tecido principal com tecido principal. E agora, a gente vai alfinetar a volta inteira, tecido com tecido. Então, a gente vai vir aqui, colocar um alfinete. Aqui no calcanharzinho, a gente vai colocar alguns alfinetinhos. E agora a gente vem pro lado de cá. Mesma coisa. A gente vai colocar isso. Colocar o elástico de uma maneira que a gente não costure nem de um lado nem de outro, tá? Aquele elástico aqui.
Olha, vocês viram que a gente cortando no risco, dá certinho os tamanhos da parte de cima e da parte de baixo. Por quê? A gente tem como margem para costurar o corte que a gente fez. Então não tem perigo de um pé sair maior que o outro. Ou de não encaixar aqui a parte de cima com a solinha do sapato. Então tá aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar uma costura na volta inteira, tá? A volta inteira. Só colocar aqui para ir tirando os alfinetes. Não precisa ter pressa. A gente vai fazendo devagarzinho, porque é rapidinho. Em 1 minutinho a gente costura dá essa voltinha. Então, às vezes, se a gente faz com muita pressa, a gente erra a costura. Vamos tirar o... Não pegamos o elástico. E passamos a costura na volta inteira, certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a solinha do sapato. A solinha não tem pé, não tem lado. As duas são iguais. E nós vamos colocar também aqui, ó. Também vamos alfinetar. A volta inteira nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente uniu as duas partes. Então, só lembrando, tecido com tecido, sempre. Também vamos tomar um cuidadinho para não pegarmos o elástico, já que a gente vai passar outra vez, né, a costura. Só que aqui, pessoal, tem uma coisinha diferente. Aqui nós vamos ter que deixar uma abertura sem costurar pra gente desvirar o sapato, né? Porque aqui ele tá todo, a gente não sabe nem pra que lado que ele tá. A gente vai ter que deixar uma abertura pra poder desvirar. Então eu vou deixar uma abertura daqui até aqui. Pode ser uma aberturinha grande mesmo, não tem problema, porque como ela vai ficar para dentro, depois a gente vai fazer uns pontinhos invisíveis para fazer o fechamento. E ele vai ficar pro lado de dentro. Deixa eu só colocar aqui que tava... Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora deste alfinete
aqui, até aqui. Essa parte nós vamos deixar aberto. E uma coisinha, a gente vai costurar um pouquinho pra dentro, pra não pegar a primeira costura que a gente fez, pro arremate ficar joinha, pra essa costura não aparecer, tá? Então eu vou começar daqui. Como eu fiz da outra vez, a gente vai fazer bem devagarzinho. Aqui a gente vai fazer o ponto reverso, tanto no início quanto no fim, pra segurar na hora que a gente vai desvirar. Peraí que aqui andou um pouquinho. Tiramos todos os fiapos. E agora sim. Opa, peraí que aqui fez uma preguinha. Deixa eu arrumar. Não é pra ficar preguinha nenhuma. Olha, aqui tinha ficado uma preguinha, então eu tô desmanchando essa preguinha e vou passar de novo esticando o tecido para não deixar ficar nenhuma preguinha. Deixa eu passar aqui só. Agora eu vou cortar aqui. E nós vamos fazer assim, pessoal. Nós vamos desvirar primeiro pela abertura. A gente vai desvirar aqui. Peraí, eu comecei por um lado, eu vou começar pelo outro, que acho que é mais fácil. Começar por aqui. Eu comecei pelo calcanhar agora, tá? Desvirar, fica mais fácil. A abertura tá aqui, olha. A abertura que a gente deixou tá aqui, ó. Você pode ver que ela tá até, né, imperceptível. E aqui nós vamos colocar o botãozinho. Então, um sapatinho já tá pronto. Eu vou terminar o outro, tá? Olha aqui como ficou a solinha. Não aparece a outra costura. E por dentro também não aparece as costuras, tá?
Então eu vou fazer o outro, aí eu volto com vocês só pra gente fazer a costurinha aqui e pregar o botãozinho aqui do lado, tá? Opa! Então, pessoal, fiz o outro sapatinho, igualzinho aquele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha aqui, no caso, preto ou branca, né? Pra gente fechar essa abertura que a gente deixou pra desvirar. Então, ele vai ficar bem arrematadinho. A gente já vai arrematar aqui e vamos pregar o botãozinho. Pronto. Terminamos o nosso sapatinho. Deixa eu só... Então, olha, ele faz conjunto com o babador. Bom, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá? E que vocês possam fazer aí para os nenês da família que estão chegando, para o nenê de algum amigo que também está apontando por aí. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar. Se fizerem uma das peças, manda aqui para mim para eu dar uma olhadinha, tá? Eu lembro que sempre que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo para todos e até!